Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Temos falado sobre isso, e o tema dessas lições é 30 anos que mudaram a história, né, da humanidade, mudaram a nossa história. Se o Evangelho chegou até nós, porque esses 30 anos, onde a pregação do Evangelho foi de uma forma intensa, chegou até os lugares conhecidos ali, é porque Deus teve misericórdia da nossa vida e esse Evangelho chegou até nós. E é uma grande alegria, uma grande bênção a gente ter, né, a palavra de Deus para nós lermos, para nós discutirmos, para nós pensarmos, e eu espero sinceramente que a mensagem dessa lição possa chegar ao coração de vocês, como falou o meu coração, porque nós estamos aí no mês de missões, mês onde nós separamos para trazermos ofertas, para orarmos de uma forma mais intensa pelos missionários que temos sustentado, por missões de uma forma geral, para que Deus possa alcançar a terra. Nós temos orado para que Jesus Cristo possa chegar nos corações, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que estão perdidas, porque sabemos que Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação, e sem Jesus não há esperança. Por isso que o mundo vive tão sem esperança. Nós vemos as pessoas aí sem esperança, mas graças a Deus que nós podemos passar pelas tribulações, pelas dificuldades, mas nós somos um povo que tem esperança. Isso é uma grande alegria que nós temos, né? Podemos passar pelo pior das tribulações, mas temos esperança que Deus vai trabalhar no nosso coração. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo de Atos 15 e o capítulo 16. Vamos estar aí trazendo aquilo que Deus fez, e está muito apropriada essa lição, porque fala de missões, fala de Paulo, como a lição passada foi a primeira viagem missionária de Paulo, agora já está falando aqui da segunda viagem missionária, de onde Paulo tem uma visão, e que coisa boa é a gente fazer missões, pregar o Evangelho onde Deus nos orienta, porque onde Deus orienta a gente pregar, vai ser eficiente, vai ser eficaz, vai ser bom. E não que o lugar onde Paulo desejava pregar o Evangelho fosse ruim, mas Deus tinha uma outra orientação. Isso nos mostra que muitas vezes a gente quer pregar em algum lugar, quer fazer a obra de um jeito, quer do nosso jeito, um sonho nosso, e Deus mostra uma outra forma, um outro lugar, de uma forma totalmente diferente. E foi isso que aconteceu. E eu queria que nós estivéssemos, alguém pegasse o microfone que está aqui do segundo banco e estivesse lendo, Atos 16, a partir do versículo 6. Vamos ler até o versículo de número 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então nós vemos aqui que o desejo de Paulo era continuar pregando na região, né, da Frígia, que fazia parte da província dos Gálatas, né, da Galácia. E o Império Romano, ele era dividido em províncias, e nessas províncias tinham pessoas que estavam ali governando,
E Paulo desejava ficar ali, porque era a região, né, da Ásia, onde é atualmente a Turquia, como nós mostramos na lição passada, que Paulo, depois de ir para Chipre, que era onde Barnabé tinha nascido, ele foi para essa região da Turquia, especialmente da Galácia, onde ele pregou em várias cidades, como Derbe, Listra, né, Antioquia da Pisídia. Então ele pregou ali, e o desejo dele era ampliar a sua pregação nas cidades que estavam ali ao redor. E aqui nós vemos que o Espírito de Jesus o impediu de estar pregando, porque tinha um outro plano na vida de Paulo, queria que ele pregasse em outros lugares. E aqui nós vemos que ele teve uma visão, à noite ele teve uma visão, que um varão macedônio, da província da Macedônia, então ele sai da província da Galácia, e ele desce até o porto de Troade, que ficava próximo ali a Éfeso, e sobe a cidade de Éfeso, que nós sabemos que Paulo escreveu até uma carta para os Efésios, né? E Paulo ficou muito tempo depois, nós vamos falar sobre isso, na cidade de Éfeso, mas ele sobe para a região da Macedônia. Então Paulo, ali ele começa a pregar para a Europa. Naquela época não existia essa divisão Ásia e Europa, ali, né? Tanto é que a Turquia hoje, parte da Turquia não, Istambul, né, que é a grande cidade da Turquia, é dividida, uma parte fica na Europa e uma parte fica na Ásia, né? É muito interessante, uma parte europeia e uma parte na Ásia, e ele parte dali, começa a pregar o evangelho na região da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, né, que nós conhecemos como país hoje, a Grécia. A Macedônia, a província da Macedônia ficava ali acima da Grécia, e aqui o Espírito dá uma visão para ele, um varão falando, passa a Macedônia, e Paulo obedece imediatamente. Você vê que aqui, ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, no versículo 10 diz isso aqui. Então a obediência de Paulo fazia com que houvesse eficiência no evangelho pregado, né? Então nós temos que ter muito cuidado para nós orarmos para que Deus possa colocar no nosso coração o local onde nós devemos estar pregando o evangelho. Se Deus te levantou para te colocou num lugar com um determinado ministério, obedeça. Não seja como Jonas, né, que foi teimoso e foi parar lá na barriga da baleia, né, foi engolido pela baleia. Muitas vezes o que acontece conosco é isso, nós desobedecemos e sofremos com a nossa desobediência, por não irmos para onde Deus está nos orientando. Então nós, como igreja, individualmente, nós temos que orar para que Deus nos oriente. Qual é o ministério? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não é a orientação de Deus, e nós vamos certamente estar indo por um caminho que não vai ser eficiente, porque não é o Espírito Santo que está nos orientando. Então, isso aqui nos chama muita atenção, porque a obediência de Paulo fazia com que o evangelho fosse eficiente, e por ele ter ido para a Europa, depois a Europa se torna o grande berço do evangelho, e para pregação em todo o mundo, em função da obediência de Paulo. Paulo, inclusive, é muito interessante que aqui nessa região da Macedônia, ele escreve cartas, duas cartas dele são muito importantes, né? A carta aos Tessalonicenses, que nós vamos ver aqui, era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, de grande circulação, e ele escreve também para os Coríntios, duas cartas aos Coríntios, que são cartas importantíssimas, tanto de Tessalonicenses, que dão base para a nossa fé, quanto as cartas de Coríntios, são cartas importantíssimas
para que nós entendamos melhor o Evangelho de Jesus Cristo, e que ficavam nessa região da Macedônia, que foi uma região que ele vai ali. Além disso, deixa cartas que nos orientam de uma forma tão maravilhosa, né? Então, boa base daquilo que nós cremos, e tudo estão nessas cartas escritas para as igrejas que ele plantou ali naquela região. Como é que é? Bitínia era uma região próxima ali na Ásia também. Então, da Galácia ele queria continuar na Ásia. Então, Bitínia era uma das províncias ali. Aí Deus, na Ásia mesmo, ele queria continuar ali, da Galácia, e pregar na região próxima, nas cidades próximas. E ele estava, a intenção do coração dele é ir para Bitínia, para a região da Bitínia. E Deus o orienta a ir para Macedônia, para outra região. Então ele queria, o desejo dele era, talvez por até, assim, por ser ali. O nosso desejo é o quê? Que o Brasil seja evangelizado. Claro que nosso coração também está em outros países, nós queremos que outros países, mas o nosso desejo maior é que a nossa nação, ele queria que a região dele, talvez no coração dele, fosse evangelizada primeiro. E Deus fala com ele, passa a Macedônia. E ele obedece, né, ali de ir para Macedônia, né? Então, aí nós vemos isso aí. Aí, no capítulo 16 ainda, né, ele passa e obedece, ele toma. Interessante que aqui nessa carta, nesse primeiro capítulo, né, nesse capítulo 16, Lucas começa a se apresentar na viagem. Você vai ver que a partir do capítulo 16, Lucas começa a falar, nós, ele se coloca, o autor, o escritor, se coloca, se inclui, ele começa a se incluir na narrativa do texto. Então, mostrando que Lucas está com Paulo. E interessante que Lucas, o médico amado, escritor do livro de Lucas, escritor do livro de Atos, ele permanece até nos últimos dias com Paulo. Ele vai na viagem missionária, ele o acompanha até Roma, e aqui, né, no final da vida de Paulo, nós sabemos que Timóteo é a última carta escrita por Paulo. Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. Alguém pega o microfone e leia, por favor. O microfone está aí? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então ele dizendo, somente Lucas está comigo. Então mostrando que Lucas, ele começa a acompanhar Paulo aqui, e ele continua acompanhando, e até no final de vida, Paulo se torna uma pessoa que tem um problema de saúde. A gente sabe pelos escritos dele, não se sabe o que é certo, acha-se que foi um problema nos olhos, causado até pelo calor intenso dos desertos. Ele foi muitas vezes também espancado, apedrejado, talvez uma pedra pegou nos seus olhos, ou um chibata, né, um chicote pegou, alguma coisa aconteceu, e ele tinha um problema visual. Tanto é que quem escreve as cartas, ele assina, mas quem escreve as cartas para ele, normalmente outra, por isso ele fala, chama Marcos, João Marcos, que foi o escritor do livro de Marcos, que foi aquele que desertou no passado, mas agora se torna uma pessoa útil, e ele é a pessoa que escreve para Paulo, né? Uma pessoa muito útil no final do ministério de Paulo. E aqui no capítulo 16, a partir do versículo 11, nós vamos ver Paulo chegando a uma cidade muito importante, né? E a gente começa a andar nas cidades, e a gente vai vendo a importância. Ele chega em Filipos, e existe uma carta escrita aos filipenses, e nós sabemos que Paulo, ele é muito grato aos filipenses,
nós vemos que ele tem uma gratidão muito grande, porque era uma cidade próspera, que tinha um povo que tinha uma condição financeira boa, e essa igreja de Filipos, ela o ajuda muito no seu ministério. Nós vemos em alguns versículos na narrativa de Filipenses, né? no livro aos Filipenses, Paulo agradecendo as ofertas, agradecendo no sustento dessa igreja, então mostrando a importância. É chamada uma carta da alegria, e você vê que Paulo escreve alegremente para essa igreja, mas ele estava onde? Quando ele escreve? Na prisão. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele escreve com muita gratidão. E essa igreja, formada ali, né, pela conversão daquelas primeiras pessoas, e quando a gente fala em missões, a gente tem que pensar que Jesus Cristo, quando ele falou aí de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aqui nós vemos pessoas de tudo quanto é tipo, né, onde Paulo está pregando o evangelho, e formas diferentes de abordagem dessas pessoas, mas a mensagem, sempre a mesma mensagem: Cristo crucificado, Cristo é a nossa salvação, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Então ele prega o Cristo crucificado. Evangelho sem cruz não é evangelho, não pode alcançar as pessoas. Nós temos que mostrar que nós só temos salvação porque um dia Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Claro que Ele não ficou lá, Ele venceu a morte, venceu todas as coisas, mas nós somos salvos graças ao Evangelho, onde Jesus Cristo foi crucificado por nós. E nós vamos ver alguns detalhes dessa ida dele ali na cidade de Filipos, né? Na verdade, essa lição ela tinha que ser até dividida, porque são várias cidades que ele vai visitando, e tanta coisa interessante, mas a gente vai tentar trazer os pontos principais disso aqui. Alguém, por favor, leia aí do versículo 13 ao 15. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a nós isso. Então nós vemos aí a primeira conversão. Paulo estava indo fazer o quê? Orar na beirada do rio. De repente ele encontra Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Então certamente era uma mulher, porque o tecido com púrpura era um tecido muito valorizado. E as pessoas que eram vendedores normalmente tinham uma condição financeira boa. E ela era uma vendedora de tecido de púrpura, vendia púrpura, era da cidade de Tiatira, onde era retirada essa púrpura, onde eles tingiam os tecidos com púrpura, né? E aqui nós vemos que logo que ele chega ali, ele começa a pregar, e aquela mulher abriu o coração e abriu a sua casa. A casa de Lídia se tornou um lugar de pregação do Evangelho, se tornou um lugar de oração. Ela não abriu só o seu coração, ela abriu a sua casa. Ela falou: olha, se julgas que eu sou fiel ao Senhor, depois de ser batizada, né? Paulo prega, ela se converte, ela é batizada, e automaticamente ele fica na casa dela. Constrangeu que ele ficasse ali na sua casa, e ali virou um ponto de pregação do Evangelho. Então nós vemos, assim, com muita eficiência, Paulo chegar. Por quê? Porque ele era orientado. Por isso que a gente, quando vai pregar o Evangelho, nós temos que orar. Temos que orar.
nós temos que preocupar, temos que falar, claro, temos que falar, mas a oração, ela tem que preceder a nossa pregação. Porque quando nós oramos, tudo se torna mais eficiente. Deus já vai quebrando o coração. Quantas vezes a gente fica pedindo a Deus e pregando, às vezes a colegas de trabalho, às vezes para alguns familiares, e deixamos muitas vezes de orar. Não antecipamos a nossa pregação na oração. Temos que orar para que os grilhões sejam quebrados, para que as coisas possam acontecer. Por isso Paulo foi tão eficiente no seu evangelho, porque ele orava. Então quando a gente começa a ler textos como esse, a gente olha para dentro da gente e fala assim: gente, nós estamos pregando o evangelho, mas nós temos que orar mais. Se nós começarmos a orar mais, tivermos mais tempo para orar, não orações só para Senhor, me dá meu alimento, Senhor, me prospera, Senhor, mas orações para que o reino de Deus seja engrandecido, para que as pessoas se convertam, para que Deus possa atingir, né, a nossa cidade, Deus possa atingir a nossa nação, possa transformar não só os problemas que nós estamos vivendo, mas que as pessoas possam se converter de verdade, e que as que se dizem convertidas e que estão fazendo coisas erradas, se convertam de verdade, possam ser tocadas pelo Espírito Santo de verdade, né? Porque nós temos que entender que a oração é que fez com que houvesse eficiência. Depois, alguém, por favor, ainda leia, do 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nós vemos aqui agora Paulo pregando, e uma moça, né, vinha atrás dele perturbando, e aqui nos diz que ele estava indo, olha de novo, indo para o lugar de oração. Estava indo para o lugar de oração. Então, quando nossa intenção, a vida de Paulo era contínua, era um grande pregador, grande evangelista, e entendia que ele precisava da vida de oração. A oração era importante. Aí ele encontra com a jovem possessa, ela começa a seguir a Paulo e clamando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação, o espírito maligno. Aqui esse texto no grego, esse espírito adivinhador, a palavra é piton. Piton, ela é uma palavra grega que significa exatamente isso, adivinhação, né? E ela veio baseada da mitologia grega, né? Que Apolo, o deus Apolo, ele entrava em uma cobra que protegia o templo, e essa cobra possuía, encarnada por Apolo, ela influenciava as mulheres que profetizavam no templo de Apolo, chamadas pitonisas, né? Então aqui essa palavra vem do grego, então ela significa exatamente isso. Então era um demônio, Paulo percebe claramente discernimento de espírito e repreende. Ela estava falando: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo percebe claramente que aquilo era um espírito de adivinhação demoníaco. E nós temos que pedir a Deus também, quando nós vamos pregar o evangelho, para que Deus nos dê discernimento de espíritos, para que a gente possa repreender demônios que impedem as pessoas de serem salvas. Que às vezes a pessoa está até concordando com você: não, está certo, mas o coração está dominado por espíritos malignos. E não adianta a gente esconder que isso existe.
Existem espíritos malignos que impedem as pessoas de serem salvas, e espíritos malignos que tomam posse das pessoas, e nós temos que orar para que sejam quebrados esses espíritos malignos. Nós temos que ter o discernimento de espírito, para que possamos estar pregando o evangelho também. E aqui acontece um problema. Essa moça era grande fonte de lucro. Desde aquela época, né, as cartomantes, os adivinhadores, essas pessoas, elas tinham lucro, e continuam tendo lucro. Tem pessoas aí dizendo que adivinha a vida das pessoas, que sabe o que vai acontecer com ela, vão ler a mão, vão fazer isso, ler cartas. Já existe isso há muito tempo, e isso tudo nós sabemos que são espíritos enganadores, espíritos demoníacos que tentam ludibriar as pessoas, enganam as pessoas, e as pessoas vão acreditam fielmente. E aqui, o que aconteceu? Paulo e Silas, que era o seu companheiro de viagem, nessa segunda viagem missionária, eles são espancados e presos. Espancados e presos. E aqui quantas lições maravilhosas que Paulo e Silas nos ensinam nesse texto, a partir do versículo 19. Por que elas não jogam na Mega Sena, né? Mas elas falam que elas são humildes, que elas não querem ganhar o dinheiro, só para ajudar as pessoas. Sim. Ela dava lucro para algumas pessoas lá, que eram donos dela, que possuía. Então você vê uma escravidão da pessoa e trazendo problema, né? Sim. Mas eu acho que estava chamando atenção para ele mesmo, para se identificar com o outro lado, né? Com o servo de Deus Altíssimo. Quer dizer, aí ele ludibriava as pessoas, em vez de achar que ele também era do bem. E as pessoas, chamando as pessoas para si mesmo. Sim. Queria mostrar que ele sabia quem eram eles. Então, eu continuo com o meu poder. Eu continuo com o meu poder. Eu continuo adivinhando. Esses homens, eles estão anunciando o caminho da salvação. Exatamente. Eles queriam. Exatamente. Tem muitas seitas aí, ludibriando as pessoas, mostrando. Não, pode seguir Jesus, mas desde que você faça isso também. Né? Tem problema. Não, Jesus é bacana demais, mas desde que você faça isso, porque é importante que você faça isso aqui, né? Então nós vemos um espírito enganador, que continua da mesma forma. E Paulo e Silas aqui, eles mostram coisas tão preciosas para a gente, quando eles foram presos. Aqui começa no versículo 25, e eu mesmo vou ler. Isso aqui diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Não soltou a cadeia só deles, não, soltou de todo. O terremoto abriu a cadeia para todas as pessoas que estavam ali. Deus se manifesta de uma forma poderosa, e ali Paulo de uma forma e Silas de uma forma miraculosa, Deus os liberta. E aí mostrando o seguinte para a gente, né? Achando que Paulo só orava e cantava louvores a Deus quando tudo ia bem, quando o evangelho estava progredindo. Não, quando havia impedimentos também,
Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava no controle. Estou preso, não sei porquê, mas Deus sabe. Deus sabe porquê. Estou passando por essa situação, não sei porquê, mas Deus sabe. Quantos testemunhos, quantas pregações acerca desse texto já foram pregadas? Eu mesmo já preguei quantas vezes nesse texto, e hoje estou falando de novo. Poder falar do testemunho de vida de Paulo e Silas. Quanta coragem eles nos enchem, enche o nosso coração nos momentos de dificuldade que nós passamos na vida. E muitas vezes nós cantamos, mesmo com o coração dolorido, que eles estavam marcados pelo chicote, pelos açoites ali, e estavam ali louvando a Deus, estavam ali orando, cantando a Deus. Testemunho de vida. Eu fico imaginando todos os presos ouvindo, e aqui o texto nos diz que os demais companheiros de prisão escutavam, estava todo mundo ouvindo eles cantando e orando. Devia estar pensando, esses caras são doidos, na cadeia para ser morto, como nós, lugar frio, ou muito quente, né? Na época do calor, quente demais, e na época do frio, muito frio, e eles cantando, louvando a Deus. E quando acontece um milagre, eu fico imaginando a facilidade para Paulo pregar para eles. Olha, está vendo? Enquanto nós estávamos louvando e orando ao nosso Deus, Deus fez esse milagre e nos libertou a todos. Na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora que parece que as coisas estão difíceis, estão muito difíceis para a gente, é hora de testemunho, de orar e cantar, de falar com Deus. Deus, está dolorido, eu sou humano. Paulo estava dolorido, Silas também. Eles não estavam, ai que bom, nós estamos na cadeia. Não é isso. Eles não queriam estar na cadeia, queriam estar fora da cadeia. Mas na cadeia eles estavam orando e cantando. Por isso o testemunho deles era tremendo. Quando nós passamos pelas tribulações, pela morte de um parente querido, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, enfim, problemas que acontecem com todos nós. Estamos no mundo tereis aflições, e nós passamos orando e louvando a Deus, não pelo problema, mas pelo Deus que é maior do que os nossos problemas. O Deus que soluciona os nossos problemas. O Deus que é capaz de repente, como aconteceu com Paulo e Silas, tudo ser mudado. De repente uma porta se abre. De repente as correntes caem. De repente o mar se abre. De repente Deus age. E aí é que é a hora de nós verdadeiramente darmos testemunho. E por causa disso aqui, por causa do milagre, e quando o carcereiro, terceira pessoa lá em Filipos que se converte, o carcereiro, nós vemos a partir do versículo 27, nós não vamos ler tudo porque é grande o texto, mas o carcereiro, quando ele vê que não tinha ninguém ali naquela prisão, ele olha e Paulo e Silas não estão ali, ele tenta se matar. Por que ele tenta se matar? Porque quando um carcereiro deixava algum fugitivo fugir, ele ia para o lugar dele. Então, ele ia para a cadeia e muitas vezes era morto. E ficava mal para ele. Um soldado que estava tomando conta da cadeia, ser exposto dessa forma. Então, por isso, antes que eles o prendessem, ele estava querendo se matar.
para não passar pela vergonha de ter deixado as pessoas fugirem e ser colocado no lugar dele. Não tinha fugido, eles estavam ali. Paulo estava ali quieto, ali com os outros, talvez pregando para os outros, e de repente ele olha, tudo aberto, fugiu. E ele tenta, aí Paulo fala com ele, e ele se converte. E aqui nós vemos um dos versículos mais citados para os pregadores de todos os tempos. No versículo 31, respondeu-lhe: crede no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E nós cremos nisso, né? Quando Jesus entra numa família, Ele vai transformando. E se nós vamos dando um bom testemunho de vida cristã, Deus vai atingindo um, vai atingindo o outro, e Deus vai alcançando a nossa família. Não que eu sou salvo, minha família toda é salva, mas é pelo testemunho que vai acontecendo. Mas ele está falando que ela tinha uma tendência à depressão, vinha pensamentos muito ruins na sua mente, tudo. E ela aprendeu isso. Nos momentos que vinham os pensamentos, a louvar a Deus. Começava a louvar, e continua dessa forma. E os pensamentos negativos, deprimentes, depressivos, eles vão embora. Porque é isso. Nós não podemos dar lugar para o diabo na nossa mente. E quando eu começo a louvar, o que acontece na minha mente? Por isso que eu sempre falo, tem pessoas que falam assim, é pecado ouvir música do mundo. Não, dependendo da música porque tem umas que não tem condições. Mas uma música romântica, uma música, não é pecado. Mas tem muitas vezes que essas músicas, a gente não percebe, elas nos deprimem. Enquanto que músicas que elevam o nome de Deus, que mostram quão grande é o nosso Deus e o que Ele faz na nossa vida, melhora a nossa alma. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio um livro, e tem livros bons, etc., mas tem alguns livros que são deprimentes. São livros que trazem depressão para a mente da gente, contaminam a nossa mente. E quando eu leio a Bíblia, só eleva a minha alma. Então, se eu posso, tem gente que fala, estou lendo um livro, quanto tempo você não lê a Bíblia? Tem uns 15 dias. Meu Deus do céu, você não pode viver sem alimento. Quanto mais eu alimento minha alma, mais ela fica saciada. E vem os pensamentos mal, o que está na minha mente? A palavra de Deus. Então, encha sua mente com as coisas de Deus. Quanto mais você fica em depressão, mais enche sua mente das coisas de Deus. Leia a Bíblia, cita versículo, escreve na parede, põe nas portas, dentro do guarda-roupa, no espelho. É assim que a gente tem que fazer. Versículos que nos levam a ter fé, que nos encorajam, que nos dão confiança, que nos leva a pensar na vitória. Então é isso mesmo que tem que ser feito, né? Sim. Não quer dizer que é música gospel, que é música que vai enriquecer a sua vida. Outro dia mesmo eu estava vendo, um jovem estava ouvindo uma música,
eu não entendi uma só palavra. Um rock pesado, eu não entendi uma só palavra. Ele falou, não, isso aqui é do grupo tal, não sei o que. Mas isso aí, não estou entendendo nada. Não está exaltando a Deus. Tá, o que ele falou aí? Falou que Deus é bom. Eu não entendi nada. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Nem tudo que o povo fala que é de Deus, é de Deus. Então nós vemos o desespero do carcereiro, a atuação de Paulo. Por quê? Porque ele estava orando. E ele olha para os seus algozes, né? Uma pessoa que tinha prendido. Eu fico imaginando aquele carcereiro, cheio de pompa, né? E na hora que estava prendendo Paulo, fica aí, você está preso agora, para você aprender, tirar o lucro do pessoal da cidade. E de repente, ele se quebra, se converte, Deus transforma a vida do carcereiro. Então, todas as oportunidades que nós temos que falar de Jesus. E só vamos falar de Jesus se nós estivermos no altar do Senhor, com a vida de oração, cantando louvores ao Senhor. Aí nós vamos estar falando. Às vezes a gente passa uma semana inteira e tendo oportunidades sem falar de Jesus, de convidar alguém para vir à igreja. Mas eu já convidei tantas vezes e ele nunca veio. Convida outra vez, convida outra. Fala de uma programação especial. Vai ter uma programação especial lá na igreja. E uma hora vem. Fale, dê testemunho de vida. Nos momentos de dificuldade da pessoa, que ele estiver desesperado, chega junto. E fala de Cristo, do que Jesus Cristo fez, né? Então nós vemos que Paulo, ele não perdia nenhuma oportunidade. Aí Paulo, ele continua a sua viagem, ele é solto, né, da prisão, porque os oficiais de justiça comunicaram aqui no versículo 38, diz, aos pretores, eles ficaram possuídos de temor, porque Paulo tinha dito para ele que era cidadão romano. E eles soltam Paulo imediatamente, porque eles prenderam Paulo sem nenhuma justificação, porque o pessoal reclamou que acabou o lucro deles. Não tinha sentido, eles prenderam por prender, porque prendia quem eles quisessem. Quando Paulo se identifica e fala, eu sou cidadão romano, eles soltam Paulo imediatamente. E Paulo continua a sua viagem, e ele vai em direção a Tessalônica, né? E aqui nós vamos estar lendo um pouquinho desse texto aqui, do capítulo 17. Alguém pega o microfone, por favor? Leia a partir do versículo 1. Até o qual? Até o 9. E passando Antílopos, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputou com eles sobre a Escritura, e responde demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntados com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, e procuraram tirá-los para junto do povo. E não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, e clamando, eis que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos esses procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Então nós vemos aqui, Paulo, a estratégia de Paulo, ele chega, como eu falei,
na cidade de Tessalônica, cidade importantíssima, cidade que nós temos cartas escritas, né, aos Tessalonicenses, cartas importantíssimas para a nossa fé, cartas muito importantes, e nós vemos aqui que Paulo, ele chega e ele usa aquela estratégia de ir à sinagoga, e começa a pregar ali na sinagoga, e ele expõe o evangelho, simples e claro, expondo aqui no versículo 3, diz, expondo e demonstrando ter sido necessário Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e ele diz, esse é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Então ele estava falando que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam, e ele expõe, Paulo era um grande conhecedor do Antigo Testamento, e ele começa a expor e mostrar dentro das Escrituras que Jesus era o Cristo. Então nós devemos conhecer as Escrituras para a gente mostrar a razão da nossa fé. Se nós não conhecemos as Escrituras, as pessoas perguntarem, uai, mas como é assim? Por que você crê dessa forma? E você não sabe nem expor a sua fé. Por que você crê? Então é preciso conhecimento da palavra de Deus para a gente arrazoar com as pessoas. O que arrazoar é o diálogo. Aqui o texto, essa palavra, é dialogar com as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, espera a pessoa terminar o que ela tem para dizer, mostra a razão da sua fé, fala de Jesus Cristo para ela. Se ela te dá a oportunidade, vai falando e mostrando que Jesus Cristo é o único que pode trazer salvação. Interessante que nessa cidade, aqui no versículo número 6, que é falado que pelos judeus, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estavam transtornando o mundo, estavam mudando o mundo mesmo. Porque eles chegavam trazendo uma mensagem que era completamente diferente da mensagem que todos pregavam, todas as nações, inclusive o Império Romano, que chegava pregando a mensagem do poder, nós dominamos, nós mandamos, vocês têm que obedecer, as leis são nossas. Eles começam a trazer a mensagem de alguém que tinha morrido no Calvário pela humanidade, e que bastava entregar o coração para entrar para esse reino, que tinha um rei diferente, um rei que, em vez de tomar, ele dava. Tanto é que os judeus que se revoltaram aqui nessa cidade, eles argumentaram com isso, olha, eles estão dizendo que tem um outro rei, e aí trazia problema, porque aí era contra o império, dizendo que tinha outro rei. Então nós vemos aqui eles chegando, e essa cidade de grande importância. Agora vamos ler a partir do versículo 10. Quem está com o microfone, por favor? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Até aí. Então nós vemos aqui algo interessante, né? Então eles saíram
A cidade de Filipos, ela ficava aproximadamente 160 quilômetros de Tessalônica, que era uma cidade portuária. E a cidade de Bereia, ela ficava uns 60 quilômetros, 70 quilômetros, mais entrando para o interior, para o oeste, né? Mas era uma cidade onde tinha muitas pessoas nobres, ricas, de posses. E Paulo, além deles serem nobres, terem uma cultura mais avançada do que a cidade de Tessalônica, que era uma cidade portuária, que tinha muita gente ali trabalhando, um comércio muito intenso, essas pessoas aqui, Paulo chama eles também, que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Eles não ficavam levantando questionamentos sem olhar se o que Paulo estava falando estava certo ou errado. Então, as pessoas que estavam ali na cidade de Bereia, e até hoje, né, quando uma pessoa gosta muito de examinar as Escrituras, discutir a palavra de Deus, é chamado de bereano, né, porque é uma pessoa que gosta de ver o que realmente, se a palavra de Deus está certa. Se alguém questiona, e hoje nós temos que ser assim, porque tem muitas heresias sendo levantadas por aí, gente falando em nome de Deus, algumas coisas que são um absurdo, um absurdo. De vez em quando eu vejo um programa evangélico aí na televisão, e eu ouço as pessoas falando coisas que não estão na Bíblia, é da cabeça da pessoa. É da cabeça da pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não tornarmos verdades que nós pensamos em verdades bíblicas. Porque eu posso até dar uma opinião sobre um assunto que não está aqui tão claro na palavra de Deus. Não, eu acho que é assim. Mas eu não posso falar que isso é uma doutrina bíblica sem ter base bíblica. Por isso que nós temos que analisar a palavra de Deus. Eu sou um grande incentivador do projeto Conhecendo a Deus, que é um projeto de leitura bíblica que nós fazemos aqui todos os anos. Nós estamos fazendo a leitura bíblica, e já tem 18 anos que nós fazemos isso, né? Estamos no 19º ano que nós lemos a palavra de Deus. Quem começou aqui, já vai 19º que está lendo, e leu todos os anos, né? E é uma grande bênção a gente poder ter a disciplina de ler a palavra de Deus. Tem hora que é cansativo, porque tem livros que parecem ser desinteressantes para o nosso momento atual, mas eles nos dão uma base forte, nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Nós sabermos, né, quando alguém vier falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, nós falamos, não, isso não está de acordo com a palavra de Deus, e questionarmos. Não gosta do livro de Levítico, né? O livro de Levítico, ele mostra as leis, e ele aponta para Jesus. Quando nós lemos as leis que estão no livro de Levítico, está apontando todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo ali, eram ordenanças para os judeus, para apontar até Jesus. A maior parte das leis não tem sentido para a gente, mas tem um valor histórico e teológico também, porque nos mostram Jesus, quando há um sacrifício. É claro que não é um livro tão bom quanto ler João, né, o Evangelho de João, quanto ler Provérbios, que é do Antigo Testamento, mas os Salmos, que são livros que glorificam a Deus, que nos enchem de fé. Provérbios, um livro que nos enche de sabedoria, quando lemos, né? Se seguimos aquilo que está escrito ali, que livra a gente de tanto problema na vida, né? Mas são livros também que devem ser lidos com a intenção de entender o porquê deles. E ele aponta para Jesus, todos aqueles sacrifícios, estava ali apontando para aquilo que Jesus Cristo faria por nós, né? E Paulo usa isso aí. Você lembra? Lá no livro de Levítico que estava escrito isso. Estava apontando para Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, isso nós não precisamos fazer mais, porque o sacrifício já foi feito, uma vez por todas.
não precisamos mais sacrificar. Graças a Deus que nós não precisamos mais pegar um carneiro, sacrificar aquele carneiro, para que o sangue dele nos purificasse de todo pecado, nos purifique do nosso pecado, não é? Não precisamos mais disso. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então eles apontam para isso, né? Então nós vemos aqui que esses crentes, essas pessoas que se converteram em Bereia, eles foram mais nobres, porque eles examinaram as Escrituras. Então, quando alguém vier, não importa quem seja, qual pastor que seja, etc. Tal, olhe se aquilo está batendo com a palavra de Deus, se aquilo condiz com a palavra de Deus. Porque às vezes a gente eu penso que deve ser dessa forma, mas não é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não muda. Não muda. O que é a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eles examinaram e chegaram à conclusão, muitos daqueles homens e mulheres, aqui diz que tinham muitas mulheres nobres ali também, que se converteram. Mas o que aconteceu? O povo, os judeus lá de Tessalônica, que perseguiram Paulo, andaram 60 a 70 quilômetros para chegar até Bereia, para perseguir Paulo ali de novo. E Paulo sai dali, Silas e Timóteo permanecem ali na cidade, talvez porque eles não estavam sendo perseguidos, porque Paulo é que falava, para continuar consolidando o evangelho ali na cidade de Bereia, e Paulo vai para Atenas. Em Atenas, vamos lá, capítulo 17, versículo a partir do versículo 16, é um texto grande, mas leia aí para alguém que está com o microfone, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, continua? Não, até aí, só o 16. Olha aqui o que acontece aí. Paulo chega em Atenas, o espírito dele se revoltou, tanto de idolatria que existia lá. Eram aqueles escultores gregos, eles eram muito cultos, né, em Atenas, aqueles filósofos, escultores e etc., que adoravam os seus deuses, e tinha tudo quanto é tipo de Deus, Deus Apolo, né, Júpiter, todos os deuses da mitologia grega e outros deuses que eles adoravam. Então, onde chegava em Atenas, tinha alguns deuses lá. A gente hoje vai, por exemplo, em museus, Museu do Louvre, em Paris, está lá aqueles deuses gregos lá, tudo aquilo ali era a idolatria. Hoje é como cultura, as pessoas visitam como cultura e etc. Mas eram deuses feitos por mãos de homens, de mármore, de bronze, de ferro, de madeira, tudo quanto é tipo de material, eles faziam os seus deuses, e Paulo chega ali, ele fica indignado com aquilo ali. Mas a indignação dele não foi ficar só condenando, não, porque eles estavam na ignorância. As pessoas que adoram deuses de madeira, deuses de barro, deuses de metal, e continuam adorando hoje, e muitas pessoas não adoram esse tipo de Deus, mas adoram o Deus dinheiro, né? Não, ele pode ter fé, mas a fé dele está no caminho errado. Sim, mas os deuses deles, por exemplo, os deuses deles mandavam eles matar, sacrificar filhos. Os deuses deles mandavam fazer coisas erradas, mandavam eles prostituir. A adoração em muitos cultos era prostituição. Então, era
isso aí, a indignação não era com Paulo ter encontrado lá aqueles deuses, não. Mas os deuses deles levavam eles a afastar da fé verdadeira, daquilo que é ensinado. Assim como hoje os deuses, que são muitas vezes adorados por pessoas, afastam. Por exemplo, não, esse Deus aí que você está adorando vai te salvar. Não, o único que salva é Jesus Cristo. E Ele não está mais aqui. Ele está à direita de Deus Pai, e nós adoramos a Ele, sabendo que Ele está aqui presente conosco, mas Ele tem todo o poder, está à direita de Deus Pai. Nós temos que afastar tudo que possa nos levar a ser pessoas que colocam a nossa fé na ignorância. Olha aqui, o versículo 30 aqui, diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Deus não está levando em conta a ignorância que nós tínhamos. Eu também era ignorante na minha fé, mas um dia me apresentaram Jesus e eu entendi que só Jesus Cristo salva, porque a palavra de Deus me diz isso, e a nossa fé está baseada na palavra, e nós pegamos toda a nossa fé baseada na palavra de Deus. Nós não estamos aqui, venha para a nossa igreja, não, venha para Jesus. Se a pessoa vai ficar aqui na igreja, porque aqui está pregando a palavra de Deus, a palavra pura, amém. Mas se ela se converte e vai para outra igreja que está pregando a palavra de Deus pura, glória a Deus, porque a nossa função é pregar o evangelho, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Por que eu tenho que importar com a pessoa que está lá na Albânia? Porque Jesus Cristo me ordenou que eu pregasse o evangelho a toda criatura. Eu não estou na Albânia, eu não conheço aquelas pessoas da Albânia, mas está lá a missionária Fátima pregando. Nós estamos juntos com ela, porque nós estamos ajudando no seu sustento, nós oramos por ela, estamos juntos, e quando ela traz as notícias que tantas pessoas se converteram, e a igreja está sendo formada, nós ficamos felizes, essas pessoas não estão aqui na igreja, não estão adorando junto com a gente, não trazem seus dízimos e ofertas aqui, nada disso, mas gente, nós vamos todos morar no céu um dia, e temos que pregar o evangelho, não importa onde a pessoa esteja, mas que elas se convertam. Agora mesmo tem gente ouvindo aquilo que nós estamos pregando aqui agora. Se eles entenderem essa mensagem, entregarem o seu coração a Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados, frequentarem uma igreja onde eles estão, porque alguns não estão nem em Valadares, estão em outra cidade. Nós vemos aí depois, quando a gente olha no Facebook, no YouTube, a gente sabe mais ou menos onde as pessoas estão. A gente está feliz porque essas pessoas estão se convertendo, porque o evangelho que está chegando, a nossa intenção é essa, que o evangelho chegue até essas pessoas, e elas se arrependem, porque Deus colocou, assim como colocou no coração de Paulo, um ardor missionário, e Paulo, aqui, ele, de forma sábia, ele vem aqui no texto, e ele traz uma mensagem, ele vê aquele tanto de Deus ali, e ele de repente vê um que está ao Deus desconhecido. O texto nós não vamos ler, que nosso tempo está terminando aqui. Ao Deus desconhecido, e ele começa aqui no versículo 23, depois você lê com calma. Aí ele chega e fala: olha, vocês estão aqui, o Deus desconhecido, eu quero apresentar esse Deus desconhecido para vocês. E ele começa a falar que esse Deus, no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele mostra claro ali, o único Deus que tem que ser adorado é esse, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não adianta vocês fazerem um ídolo com ele, ainda bem que está aqui, é o Deus desconhecido. Não adianta, vocês não vão ter nunca uma imagem dele, uma imagem dele não existe. Nós não podemos adorar deuses que têm imagens. Paulo ele é claro que ele não habita, o Deus verdadeiro,
ele, no versículo 25, ele ainda, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. É Deus que dá tudo. Paulo começa a pregar para aquele pessoal de Atenas e usa algo que está ali, ao Deus desconhecido. Então, olha, não adianta vocês, esses outros deuses todos são falsos, porque o Deus verdadeiro, ele não habita, ele que criou todas as coisas, ele que dá vida. No versículo 26 ele faz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então ele chega e prega em Atenas e mostra quem é Deus, o Deus que eles desconheciam, mas que ele estava apresentando agora, que era o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que dá vida, o Deus que dá respiração, o único Deus que pode ser adorado. E ele não tem nenhum rosto, porque ele é Deus, é o Deus poderoso, acima de todas as coisas. Nós não podemos dar rosto para Deus, não que Deus não tenha rosto, mas nós não podemos dar rosto a Deus, porque quem vê a face de Deus, morre, né? Então, por isso que nós não podemos ver a face de Deus. Um dia veremos face a face ao nosso Deus. Então, Paulo, ele termina essa viagem missionária, termina aqui, né? Nós vamos parar por aqui, na viagem missionária em Atenas, ele glorificando a Deus e mostrando quem é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos Paulo seguindo esse caminho, pregando o Evangelho, mesmo perseguido, falando de Jesus, todas as oportunidades, aproveitando cada uma delas, dando testemunho de vida cristã, nos momentos difíceis, louvando a Deus, e glorificando o nome do Senhor. Então eu espero que, assim como eu, lendo esse texto, já li, já dei aulas sobre isso algumas vezes, já preguei, mas como Deus falou em relação à evangelização. Evangelização. O que nós temos feito para evangelizar as pessoas? O que é que nós temos feito? Temos convidado a vir à igreja? Temos dado testemunho de vida cristã? Temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado para falar? E aí fica para você um desafio. Evangelizar. Falar do amor de Jesus. Use o que você tem nas suas mãos. Use, né, suas palavras, use o seu testemunho. Ajude as pessoas. Estenda a sua mão e Deus vai abençoar. E você vai ver pessoas convertidas. A palavra de Deus, ela é viva, né? É viva, ela sempre renova no nosso coração, e sempre, porque a profundidade na palavra de Deus. Então a gente não conhece tudo o que está escrito, e o Espírito Santo vai mostrando cada dia uma coisa nova, uma faceta nova, e é isso que é importante, né? Deus abençoe sua vida. Oi. Paulo, quando ele morreu, nesse tempo aqui, olha, ele devia, porque ele morreu em torno de 67, 70 anos. Aqui, talvez ele devia ter uns 60, 55, 60, talvez. A história não nos mostra exatamente. Quando ele converteu? 30 anos mais ou menos que ele pregou o Evangelho, então 67, mais ou menos 30 anos que ele ficou pregando, morreu em torno de 60, mas são datas mais ou menos, né? Exatas não. Então ele se converteu e começou a pregar o Evangelho e foi embora. Graças a Deus por Paulo, que deixou tanta coisa boa. Vamos orar? Assim como você está sentado mesmo. Pai, louvado seja o teu nome, eu te agradeço
ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor possa edificar a nossa vida, Senhor, o ardor missionário, evangelístico, possa estar no nosso coração, possamos falar do Teu amor em todas as oportunidades que tivermos, ó Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que o Senhor é Deus, que a nossa vida seja para honra, glória e glorificação do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de Paulo, pela mensagem que ele deixou, de Silas também, Timóteo, tantas outras pessoas que nos deixaram mensagens tão especiais, e pelas cartas deixadas que chegaram até o nosso coração. Muito obrigado, e que o Senhor continue falando a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.